pessoal, tudo bem? Daniel aqui e essa é mais uma aula nossa de competências e habilidades, beleza? Bom, galera, o assunto da nossa aula de hoje é gráficos e gráficos no Enem, tá? A gente vai falar bastante sobre esse assunto, né? A gente vai estudar os tipos de gráfico, mas antes eu gostaria de falar sobre a prova do Enem, né? A gente sabe que a prova do Enem é uma prova muito dinâmica, né? Que em relação às outras provas, ela tem uma pegada diferente, né? É uma prova, pelo menos em matemática, né? Com muito texto, com muita informação, muita interpretação de texto também, né? Muita imagem. Então, é uma prova realmente diferente das provas convencionais de matemática, tá certo? E é uma prova que aborda, em geral, assuntos relativos ao ensino médio, tá? Alguns um foco maior, outros focos menor, mas, em geral, ela aborda assuntos do ensino médio, como, por exemplo, probabilidade, análise combinatória, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, trigonometria, certo? Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre gráficos, né? E a prova do Enem ela aborda muitas questões com gráficos, né? Questões com gráfico que às vezes tem relação, por exemplo, com porcentagem, ou que às vezes também tem relação com algum outro tópico da matemática, como, por exemplo, operações entre números naturais, ou então com estatística, né? Onde a gente precisa identificar um padrão, um modelo, calcular a média aritmética, né, entre números ali que estão sendo apresentados no gráfico, identificar a moda, calcular a mediana, enfim. Há diversos tipos de questões que envolvam gráfico, tá certo? Mas assim, no geral, como é que a gente poderia definir o que é um gráfico, tá? Coloquei aqui algumas informações para a gente, tá bom? O gráfico, né, ele é colocado ali na questão para a gente basicamente ler e interpretar. Aquele gráfico ele mostra dados. Então, ao ler o gráfico, ao perceber o gráfico, a gente vai entender o que está ali e interpretar também. E é a partir dessa interpretação de dados que a gente vai resolver a questão, tá certo? Além disso, né, o gráfico, existem tipos diferentes de gráfico. Então, a gente pode ter gráfico pizza, gráfico de barras, enfim, a gente tem tipos diferentes de gráficos, né? Mas todos eles têm esse mesmo objetivo que eu falei, e no geral eles facilitam a compreensão das informações apresentadas num conjunto, tá? Além disso, cada questão vai apresentar um tipo de gráfico diferente, como eu falei, ou então uma ideia diferente, né? Para cada questão você vai ter ali uma função distinta para o gráfico que está sendo apresentado. De repente ele vai pedir uma informação não tão específica que você vai ter que buscar no gráfico, mas depois também fazer alguma outra conta, fazer algum outro cálculo, enfim. Então é muito importante ter essa consciência, tá? E vamos lá, o gráfico ele te auxilia também a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil ou resultados mesmo, né? Eu acho que uma das funções do gráfico também é essa, a comparação, que você vai ter ali várias informações juntas no mesmo gráfico e você vai poder comparar, né? E muitas questões também acabam consistindo nisso, em você comparar, interpretar dados e comparar resultados que estão ali, tá certo? Então, assim, galera, é muito importante a gente entender, né, o conceito de gráfico, entender para que ele serve, né? E entender como ele pode ser apresentado numa questão para poder trabalhar com ele da melhor forma possível, né? E para ter um melhor aproveitamento possível nesses tipos de questão, tá certo? Porque são questões importantes, né? Hoje em dia o Enem é a principal forma de entrada, né, nas universidades, enfim. Milhões de estudantes realmente dependem do Enem para isso. E por conta da questão até do TRI, né, que é a teoria da resposta ao item, nem sempre é tão fácil, né? Porque você pode acertar uma quantidade alta de questões, mas não ter uma nota, né, condizente, enfim, existem várias situações aí que podem acontecer no Enem. Mas quanto mais questões você puder acertar, melhor, claro, né? Então é muito importante você garantir, se você puder, essas questões de gráfico, tá? Então, saber o que é um gráfico é muito importante, entender, né, qual é a função dele ali na questão que você estiver fazendo, lembrar também dos tipos diferentes de gráfico, né, porque a gente não tem um gráfico só, um tipo só, a gente tem vários tipos diferentes, cada gráfico tem uma função diferente, mas todos, no final das contas, né, apresentam para a gente dados que a gente tem que interpretar e, com isso, resolver aquela questão, tá certo? Então, essa foi mais uma introdução, pessoal. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tipos de gráfico mais especificamente, vou fazer questões com vocês e vocês vão perceber que realmente, como eu falei, há questões e questões, né? O gráfico está sendo apresentado e aí você vai precisar calcular uma porcentagem, ou então você vai precisar fazer uma comparação ali entre dados, ou então você simplesmente vai precisar ler o gráfico e identificar
um dado direto que está sendo pedido na questão, enfim. Tudo consiste, no geral, nisso aí que eu falei, tá bom? Mas daqui a pouco, então, a gente volta, porque agora a gente acabou de falar sobre a introdução desse assunto e dessa aula. Bom, pessoal, então a nossa aula de competências e habilidades hoje é sobre gráficos e sobre a prova do Enem, né? Que cobra muito gráficos. Mas agora eu também vou falar de um outro assunto importante, que é tabelas, tá? Então a gente vai ter aí muitas questões sobre gráficos, né? Com diferentes tipos de gráfico. E a gente já falou, né, também, qual é a função de cada gráfico, né? E no que ele te auxilia numa questão. Mas existem as tabelas também, né? E muita questão tem tabela, onde a gente precisa coletar dados em tabelas e também fazer alguma conta, enfim, e também descobrir algum resultado baseado na análise, na observação dessa tabela, tá? Que apresenta dados. Qual seria a grande diferença, né? Entre gráficos e tabelas? Eu acredito que o gráfico seja uma coisa muito mais visual, né? Porque, como eu falei, tem tipos diferentes de gráficos. Então, o gráfico é uma coisa muito mais visual ali, de imagem, né? A tabela não, a tabela tem linhas e colunas, e cada linha e coluna vai ter ali uma informação, como eu falei, você vai ter que analisar, olhar e coletar para responder, né? Para chegar numa resposta, tá certo? Então, pessoal, coloquei aqui para gente os principais tipos de gráfico, tá? Inclusive, eu vou falar sobre ele já já, que é o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de tiras e o gráfico de fatias de pizza, né? Que a gente chama usualmente de gráfico pizza, né? Gráficos do tipo pizza, tá? E, por exemplo, coloquei aqui exemplos de tabelas, tá? Um exemplo de tabela é uma tabela de preços. Um exemplo de tabela também, que no caso nem é usado na prova de matemática, né, mas sim na prova de química do Enem, a tabela periódica, né, dos elementos químicos. E, como eu falei agora há pouco, as tabelas elas são organizadas por linhas e colunas, tá? Então, já já eu vou dar exemplos mais efetivos sobre gráficos e tabelas, né? Exemplos mais visuais, mais onde eu vou utilizar mais imagens, tá? Para a gente poder se familiarizar bastante com gráficos e tabelas e depois cair dentro das questões e ficar craque nesse assunto, que para o Enem é muito importante. Bom, pessoal, então a gente já falou sobre gráficos e já falou sobre as questões do Enem que envolvem esse assunto, certo? Agora eu vou apresentar para vocês os tipos de gráfico que caem nas questões do Enem, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo mais comum é o gráfico de colunas, tá certo? Então a gente vai ter aí, ó, uma parte, né, do plano cartesiano sendo representada, e aí a gente vai ter dados aqui na horizontal e dados na vertical, tá? E aí cada um desses dados representa alguma coisa, e a gente vai buscar as informações concretas para as nossas questões aqui, ó, nessa imagem, tá certo? No gráfico de colunas, tá? Um outro tipo de gráfico muito comum é o gráfico de barras, tá? E qual é a grande diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas, né? O gráfico de barras é como se fosse o gráfico de colunas na horizontal, porque todas as colunas viram barras aqui, né, na horizontal, tá certo? Mas não muda nada também. Por quê? Porque aqui a gente vai ter informações e aqui também a gente vai ter outro tipo de informação, né? Ou aqui do lado de cada dado, tá certo? Então a gente vai precisar analisar essa imagem, analisar esse gráfico para buscar, né, nessa análise a resposta para a nossa questão, tá bom? Outros dois tipos muito comuns, né? O último, inclusive, eu acho que é o que eu mais cai. De gráficos são esses daqui, o gráfico de tinhas e o gráfico de pizza. O gráfico de pizza, como eu falei, é muito comum. O gráfico de tinhas nem tanto, tá? E o gráfico de tinhas também ele apresenta uma parte do plano cartesiano, onde a gente vai ter pontos aqui, tá? Que se interligam e cada um desses pontos representa alguma coisa. E como é que a gente descobre, né? Que coisas são essas que esses pontos estão representando? Olhando para cada uma das partes aqui, né? Para esse eixo e esse eixo. Então, o gráfico ele vai mostrar dados para a gente, mas sempre, né? Dando pistas do que de fato acontece. O último gráfico é o gráfico de pizza, bem famoso, onde a gente não vai ter plano cartesiano, nem nada, nem eixo, nem nada. A gente simplesmente vai ter um círculo, né, uma circunferência, e dentro desse círculo a gente vai ter, ó, pedaços aqui. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, né? Fatiados, digamos assim. E aí cada um desses pedaços representa um dado. Por exemplo, foi feita uma pesquisa numa escola e aí foi feita uma pesquisa para saber em qual mês do ano, sei lá, um determinado grupo de alunos nasceu, tá? E aí 30 alunos responderam a pergunta. Aí uma pequena parcela deles disse que nasceu em junho, uma outra parcela disse que nasceu em outubro, uma outra parcela em agosto, uma outra parcela em janeiro, uma outra parcela em março, uma outra parcela em abril. Cada fatia da pizza, né, do gráfico, representa um dado diferente. E é com base nisso, né, nessa análise, que a gente vai fazer qualquer conta, enfim, que a questão peça e também chegar, né, na resposta da questão, tá bom? Então, esses são os principais tipos de gráfico que a gente vai encontrar
nas questões do Enem, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tabela e depois a gente vai fazer mais questões de gráfico. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma questão sobre análise de gráfico também, utilizando um gráfico de barras, beleza? Então vamos lá, coloquei o gráfico aqui para gente, tá? E aí a questão consiste no seguinte: uma determinada plataforma de concursos, ela recebe inscrições todo mês, tá? Então, ó, em janeiro ela recebeu 31 novas inscrições, em fevereiro 20 novas inscrições, em março 35 novas, em abril 42 novas inscrições, em maio 29 novas inscrições, e em junho, ó, foi o mês que ela recebeu mais, 51 novas inscrições, tá certo? Bom, a gente já percebe aqui, galera, pelo gráfico, que justamente quando teve mais inscrição, né, a barra vai até mais longe. E quando teve menos inscrição, a barra vem, né, menos longe no caso, tá certo? Mas assim, em relação a isso, eu poderia fazer várias perguntas para vocês, né? Eu poderia, por exemplo, perguntar o que eu acabei de falar, o que eu acabei de perceber. Em qual mês houve uma menor quantidade de inscrições? Fevereiro. Em qual mês houve uma maior quantidade de inscrições? Junho. Mas eu também poderia fazer perguntas um pouco mais complexas, do tipo: em qual período houve um aumento percentual maior de inscrições, né? Porque essa pergunta aí não seria mais tão óbvia. A gente teria que olhar para cada período, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, de março para abril, de abril para maio, maio para junho, e perceber aí qual foi o aumento, né, ou a diminuição, no caso, de um mês para o outro, e aí fazer as comparações, tá? Esse tipo de pergunta é comum também, tá? Não só em questões do Enem, mas em questões da UERJ, por exemplo. Né? Você vai ter que analisar um gráfico e vai ter que fazer comparações, né, entre informações que você mesmo vai ter que calcular, tá? Com base, claro, na análise do gráfico. Então vamos lá. De qual mês para qual mês houve um maior aumento percentual de inscrições, né? A gente já sabe, por exemplo, que de janeiro para fevereiro isso não aconteceu, porque não houve aumento de janeiro para fevereiro. Houve um decréscimo. Então aqui a gente já, ó, elimina. Agora, de fevereiro para março houve um aumento, tá? Então vamos colocar aqui. Fevereiro para março é uma possibilidade. De março para abril também houve um aumento, né? Então, março para abril também é outra possibilidade. Bom, de abril para maio não houve, né? Não houve decréscimo, então a gente não vai considerar esse período. Mas de maio para junho houve um aumento, né? Que em maio 29 inscrições, junho 51. Então, de maio para junho também houve aumento, tá? Então agora a gente vai ter que fazer as contas para cada um desses casos e fazer a comparação para decidir, né, para definir no caso, qual foi o período que houve uma maior taxa percentual de aumento de inscrições nessa plataforma de concurso, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro para o caso de fevereiro e março. Em fevereiro eu tive quantas inscrições? 20. Em março eu tive 35. Então, de fevereiro para março, eu aumentei, né? Houve um aumento de 15 inscrições. E como é que eu vou calcular o aumento percentual? Vou colocar esse aumento, 15, sobre a quantidade anterior, né? Que é a 20. Então, 15 sobre 20 é a fração que representa esse aumento, tá? Vamos simplificar essa fração para depois ser mais fácil de passar ela para a porcentagem? Então, vamos lá. Eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. Se eu fizer isso, eu vou obter embaixo 3, em cima 3, e embaixo eu vou obter 4. E 3 quartos eu já sei que é uma fração, né, de denominador 100, cujo numerador é 75, ou seja, 15 sobre 20 é igual a 3 quartos, que é igual a 75%. Opa! Acabei de descobrir, então, que o aumento percentual no número de inscrições de fevereiro para março foi 75%. Beleza? Então, vamos guardar essa informação. Agora, vamos lá. De março para abril, galera. De março para abril, vamos lá. Em março eu tive 35 inscrições. Em abril eu tive 42. Quanto que aumentou aqui de março para abril? Houve um aumento de 7, né? 7 inscrições a mais. Como é que eu vou calcular a taxa percentual de aumento? Mesma coisa que eu já fiz aqui. 7, né? Foi o aumento sobre a quantidade anterior, né? De março antes do aumento, 35. Então, 7 sobre 35. Galera, mesma coisa. Vamos simplificar essa fração para ser mais fácil de tornar ela uma porcentagem. De cara aqui dá para a gente perceber o quê? Que dá para dividir, né? Simplificar por 7 em cima e embaixo. Se eu fizer isso, eu vou obter, ó,
1 sobre 5. E 1/5 eu sei que é uma fração que equivale a outra fração de denominador 100, cujo numerador é 20. Então, isso aqui é 20%. Ou seja, 7,35 é igual a 20%. Ou seja, o aumento percentual nesse caso, o número de inscrições de março para abril, foi 20%. Opa, já dá para comparar aqui, já dá para eliminar isso aqui. Por quê? Porque a taxa percentual aqui foi bem menor do que aqui, né? 20% é bem menos que 75%. Então, até o momento, né, a princípio, o período de fevereiro para março foi o período onde houve um maior aumento percentual. Bom, para fechar a questão, agora a gente vai calcular o último aumento percentual, que aconteceu de maio para junho, né? Então, vamos lá. Em maio, eu tive quanto? Em maio, eu tive 29 inscrições. Em junho, eu tive 51. Quanto que aumentou, galera? O aumento de 22, né? Mais ou menos. Certo? Então, 22 sobre 29. Por quê? Porque 22 é o aumento sobre a quantidade anterior, 29. E aí, galera, aqui para facilitar, eu vou arredondar aqui, tá? Vou colocar 22 sobre 30, porque aí vai ser mais fácil de simplificar. E a diferença percentual nessa simplificação, nesse arredondamento, vai ser mínima, tá bom? Mas 22 sobre 30, galera, se a gente simplificar, dividindo aí por 3, né? Vai dar 10 aqui e 7,3 aqui, mais ou menos, né? Algo perto de 7,3. Seria um pouco menos, né? Porque como eu arredondei aqui para 30, mas 29 daria um 7,1, 7,2 mais ou menos. E aí isso daria um percentual para a gente de, no máximo, 73,3%. Aproximado, né? Ou seja, chegou bem perto. Mas realmente o aumento percentual de fevereiro para março é maior, tá? Então, qual seria a resposta da pergunta, galera? A resposta da pergunta seria que, de fato, entre todos os meses aqui, né, entre todos os períodos analisados, o período de fevereiro para março foi o período onde houve um maior aumento percentual, né, um maior aumento na taxa percentual de inscrições nessa plataforma de concursos, tá certo? Essa questão aqui já não foi tão óbvia, né, porque não bastava só olhar cada número e fazer contas básicas. Não, a gente realmente teve que analisar cada caso para perceber qual era a resposta. E não é tão óbvio, né? Porque a gente teve que calcular os aumentos, calcular as frações, arredondar, simplificar, enfim, e transformar em porcentagem, tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico do que pode acontecer, tá? Já vi questões Enem assim, já vi muitas questões, inclusive de vestibular assim, tá? E isso só mostra o quanto realmente é importante a gente ter essa consciência. Olhar para o gráfico, analisar ele nos mínimos detalhes, entender, compreender por completo o que a questão está perguntando para a gente, né? Analisar os dados, coletar os principais dados e fazer as comparações, se for o caso. Porque aqui vocês viram, né? Eu tive que comparar, né? Eu observei primeiro o dado, vi o gráfico, né? Vi onde realmente tinha aumento e onde não tinha, onde tinha aumento e onde tinha decréscimo, eu eliminei os decréscimos, calculei só os aumentos, tá certo? E aí, a partir daí, fiz as contas e no final fiz a comparação e cheguei na resposta. Então, é isso que vocês vão fazer na maioria das questões de gráfico de vocês, tá bom, galera? Bom, pessoal, foi um prazer. Até a próxima.